Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 13 de outubro de 2025, e nosso querido amigo, Coronel Jacques Baude, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Muito obrigado por me convidar novamente. Obrigado. Sim. Coronel, deixe-me começar com a situação em Gaza e na Palestina. Sabemos que Donald Trump está em Israel. Ele quer conversar com os israelenses antes de ir para o Egito. E aqui está o clima em Israel. Olha a imagem. Estão mostrando que Ciro, o Grande, está vivo. Estão falando sobre Donald Trump e sua iniciativa. Não sei se Ciro o Grande tem ou já teve alguma relação com Donald Trump. Mas quando se trata do acordo de paz de que estão falando, há duas versões do documento preparadas nos Estados Unidos. A que foi enviada a Israel, que parece ter sido modificada pelos israelenses, e a versão enviada aos Estados Árabes. Um dos principais pontos desse documento, o ponto 21, acho, trata do Estado palestino. E Marco Rubio foi questionado sobre essa parte. Veja o que ele disse, caramba. Os estados apoiam o Estado palestino porque o ponto 19 do seu plano da Casa Branca fala sobre um caminho credível para a autodeterminação e a formação de um Estado palestino. Bem, mais uma vez, sempre dissemos, essa tem sido uma posição consistente o tempo todo, que a única maneira de se chegar a algo que se pareça com um Estado é por meio de um acordo negociado com os israelenses. Estamos muito longe disso neste momento. O primeiro-ministro Netanyahu vinha estabelecer a pretesa perante Trump por se manifestar contra os problemas que se vendiam. Se por isso esclarecer. Bem, nós não reconhecemos um Estado palestino, e eu entendo o motivo. No momento não faz sentido fazer isso porque nem é possível. Simplesmente não é realista agora. Quem governaria esse Estado palestino? Bem, é o ponto 19 do seu plano. Quem o governaria? Foi o que eu pensei. Ele não quer reconhecer que o ponto 19 do documento fala sobre o Estado palestino e seu futuro. E não parece, coronel, que estejamos vendo algo sério por parte do governo Trump em relação à questão da Palestina e de Israel. Tudo gira em torno de libertar, ou de alguma forma, ajudar Israel a libertar, os reféns ou os prisioneiros. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, antes de tudo, quando falamos sobre um plano de paz, acho que deveríamos chamá-lo mais precisamente de plano de cessar-fogo, porque o que está no documento não prevê realmente uma paz duradoura. Sim, é claro, ele fala sobre o Estado palestino e tudo mais, mas não há um processo real estabelecido para isso, nem um mecanismo que garanta que qualquer parte seja aplicada. Essencialmente, se você observar a reação dos israelenses, o foco principal está na libertação dos prisioneiros. É disso que realmente se trata. O resto vem como um ponto secundário. E esse é exatamente o problema que os russos têm com a Ucrânia, aliás. É o mesmo tipo de situação. Os russos querem um processo estabelecido. A diferença entre o Hamas e a Rússia é que a Rússia tem os meios para influenciar a decisão, enquanto o Hamas não tem. Bem, talvez até certo ponto, mas não de fato. Na verdade, eles enfrentam exatamente o mesmo tipo de problema. A Ucrânia quer simplesmente um cessar-fogo para restaurar suas capacidades de combate. E em Israel é exatamente a mesma coisa. Quero dizer, para Netanyahu, se você ouvir o que ele disse, basicamente, isso é apenas uma pausa antes da próxima fase da operação. É essencialmente isso, e esse é o perigo da situação. O plano que foi estabelecido, um plano de 21 pontos inicialmente, foi derivado do que havia sido desenvolvido em janeiro e fevereiro de 2024, portanto, cerca de meio ano atrás. Ele acabou se tornando a base do documento que foi assinado em janeiro deste ano, pouco antes de Trump assumir o poder, o qual, aliás, não durou mais de um mês.
E Israel quebrou o acordo quase imediatamente. Então agora é meio que uma nova versão daquilo, mas sem nenhuma disposição real para as próximas fases do processo. O documento de 21 pontos foi discutido com os Estados Árabes, depois foi discutido com Netanyahu e se tornou um plano de 20 pontos. Esse é o documento atualmente em discussão. Agora, eu acho interessante ver isso. Acho que foi no 1º de outubro que o Hamas disse que não estava pronto para aceitar o plano. Na verdade, eles disseram que muito provavelmente o rejeitariam. Mas, eventualmente, curiosamente, quando publicaram sua declaração dizendo que aceitariam o acordo, aparentemente houve discussões dentro do movimento. E a aceitação do projeto, ou do acordo de cessar-fogo, pelo Hamas, é de fato mais estratégica do que tática. O Hamas acredita que, independentemente do que esteja no acordo ou de quem o assine, Israel não respeitará. Portanto, assinar ou não assinar não faz diferença. Por essa razão é melhor assinar, porque pelo menos você não será responsabilizado se todo o acordo fracassar ou desmoronar. Assim, a decisão é mais estratégica. Mas acho que o Hamas sabe muito bem que, mesmo que de boa fé assine e cumpra tudo, uma vez que os reféns ou prisioneiros sejam trocados, voltaremos ao status quo e os israelenses encontrarão uma maneira de voltar a Gaza. Então isso não vai mudar muito, mas dá alguns dias, talvez, com sorte, semanas, para os palestinos respirarem um pouco. E isso já é alguma coisa. O que me preocupa é que a comunidade internacional não entendeu isso. Ninguém realmente pediu ou tentou influenciar as partes a criar um processo que pudesse levar a algo, um verdadeiro processo de paz. Então agora estamos em uma espécie de encenação. E eu acho que, em Israel, se você olhar para todas as manifestações que tivemos no último ano, na verdade há mais de um ano, não se trata de encontrar uma solução sustentável com os palestinos. Trata-se de trazer os prisioneiros de volta. E isso será cumprido. Ou seja, uma vez que os prisioneiros sejam trocados, provavelmente teremos boas ou más chances de que tudo simplesmente volte ao normal. E para os americanos, na minha visão pessoal, Trump iniciou todo o processo com a ideia de que isso pesaria a seu favor para um prêmio Nobel. Essa é a minha compreensão. Porque, como Trump fez em conflitos recentes, os supostos 7 ou 8 que ele afirmou ter resolvido, nenhum deles foi realmente solucionado a longo prazo. Ele chegava, ameaçava usar sanções, pressionava as partes ou prometia investimentos, e dessa forma usava o poder dos Unidos para alcançar um acordo. Trabalhei em várias áreas de crise na África e em outros lugares para a ONU, e estive envolvido na mediação de conflitos, regionais, locais, tribais e assim por diante. É possível perceber que a paz não é algo óbvio para todos, é algo que precisa ser internalizado. Simplificando, a paz deve vir do coração, não da mente. A política e os cálculos estratégicos, isso está na mente, e pode ajudar a encontrar uma solução pacífica. Mas mais importante ainda, se você quer que essa solução seja sustentável ao longo do tempo, ela precisa vir do coração. É preciso estar convencido de que não apenas boas relações com os vizinhos são necessárias, mas que a paz é algo que você realmente deseja alcançar, para si mesmo e para os outros. Para isso, é preciso estar em paz, é claro, com a pessoa à sua frente, mas também é preciso estar em paz consigo mesmo. E é exatamente isso que não vemos quando olhamos, por exemplo, para a Europa, os Estados Unidos ou Israel. Essas são sociedades profundamente divididas por muitas coisas, culturalmente, socialmente e de outras formas. Há tantos fatores que as dividem. Temos sociedades compostas por pessoas que não encontram satisfação na vida. E isso, na verdade, se reflete nas guerras, né? Ou como os israelenses travam guerras. Quando você começa o três ninanças e coisas do tipo, algo errado em você.
Não é apenas algo errado com o seu adversário, é quando há algo errado com você mesmo. E esse é provavelmente o verdadeiro problema que temos. Mais uma vez, consigo ver muitas semelhanças entre o que vemos na Palestina e o que vemos na Ucrânia. A natureza do problema é um pouco diferente. A natureza das vítimas também é um pouco diferente. Mas no fim das contas, encontramos os mesmos mecanismos em ação. Encontramos atores semelhantes em ambos os lados e vemos que as motivações desses atores são muito parecidas. São pessoas que não estão em paz consigo mesmas. E esse é exatamente o problema que enfrentamos. Não há serenidade na discussão, e as pessoas têm até medo de conversar com o inimigo. Quando você vê o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, até mesmo em outros conflitos, até durante a Guerra Fria, por exemplo, nós não tínhamos medo de conversar com o inimigo. Não tínhamos medo disso. Mesmo nas piores situações, éramos capazes de conversar com eles. Quero dizer, os americanos conseguiram conversar com o Vietcong ou com seus representantes em Genebra. Tivemos isso depois da Segunda Guerra Mundial. Fomos capazes de conversar com os alemães depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Venho de uma família em que havia pessoas lutando contra os alemães em ambas as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na minha família, por exemplo, e suponho que na maioria das famílias fosse igual, nunca houve um argumento contra os alemães. Isso nunca foi discutido quando tínhamos reuniões de família ou algo assim. Nunca ouvi nada negativo sobre os alemães, pelo contrário. Quero dizer, eles não eram pró-Alemanha, obviamente. Eles lutaram contra eles. Mas quando a guerra acabou, perceberam que a paz é benéfica para todos. Então foi um bom gesto aquele aperto de mão no fim da guerra e dizer, não precisamos lutar de novo. Lembre-se daqueles exemplos da Primeira Guerra Mundial, quando soldados, na véspera de Natal, jogavam futebol com os alemães nas trincheiras em frente a eles. Havia esses exemplos. Onde vemos isso em Gaza? Pelo contrário, miramos nas crianças. E mesmo de acordo com uma entrevista que vi na mídia israelense, aliás, um soldado disse que sentia prazer em matar crianças. Prazer. Alguns até encaravam isso como um hobby, matar crianças. Isso não vem de mim, vem da mídia israelense. Então estamos em outra dimensão aqui, e é isso que me preocupa. O problema é que quando se tenta resolver a questão da maneira como Trump faz, lida-se apenas com a superfície. Não se aborda o problema em sua profundidade. Como resultado, não há realmente nada em que possamos ter esperança para o futuro, porque, na minha visão pessoal, em algumas semanas, talvez meses, estaremos exatamente na mesma situação, o mesmo ódio voltando repetidas vezes. E a incapacidade da comunidade internacional de reconhecer esse problema, de reconhecer a natureza e a substância do conflito, e de obrigar Israel a cumprir o direito internacional, porque, no fim das contas, tudo parte daí. Todas as resoluções, são mais de 100. Eu as listei no livro de Alexa Flood, no apêndice ao final. Listei todas as resoluções que condenam Israel por não respeitar o direito internacional. São mais de 100. Nós sabemos disso. Algumas delas foram até aceitas pelo Conselho de Segurança. Então todos entendem e reconhecem que Israel não respeita o direito internacional. Todo mundo entende que tudo que temos agora, o que vimos especialmente em 7 de outubro, não surgiu do nada. É simplesmente o resultado do descumprimento de Israel em relação ao direito internacional. Falamos sobre restrições contra a Rússia, sanções, o que for. Mas o que estamos fazendo contra Israel, sabendo que está violando o direito internacional e ignorando centenas de resoluções? Todo mundo sabe que a solução está aí, mas ninguém tem coragem de enfrentar o problema como deveria. E provavelmente nem se trata de ir à guerra com Israel. Provavelmente é apenas uma questão de dar bons conselhos, de educá-los.
Mas eles não estão dispostos a aceitar isso, Carl. E nós não temos uma administração capaz de fazer isso. Tivemos o governo Biden, em que ele disse que é sionista. Ah, sim, não. Com o governo Trump, você vê Jared Kushner, Steve Waycroft. Esses são, na minha opinião, sionistas dentro da administração. Como podemos supor que essas pessoas vão ensinar alguma coisa ou que vão forçar Israel a fazer algo substancial? Bem, você está absolutamente certo. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando falamos, bem, você sabe, o governo dos Estados Unidos é o governo dos Estados Unidos, mas também existe o resto do mundo. Existem os países árabes, aliás. Veja, eles estão surpreendentemente inativos nesse tipo de questão. Eles reclamam quando alguém muda 2 palavras em um documento. Mas o que estão fazendo eles mesmos? Que tipo de influência estão usando para impor o que decidiram incluir no documento, por exemplo? Nada. Trump muda alguma coisa e todo mundo aceita. Também é uma questão de dignidade nacional. Quero dizer, se você renuncia a isso, então também é responsável por aquilo. E o mundo ocidental, quero dizer, nós sabemos, e isso é muito verdade, hoje temos a chamada elite política que não quer enxergar isso, por razões obscuras. Mas a população na Europa entende isso perfeitamente bem. E nós já entendemos isso há anos. Provavelmente é algo que as pessoas de língua inglesa não conhecem muito bem. Mas houve uma coletiva de imprensa dada pelo general de Gaulle, o presidente francês na época, acho que foi em 1961, em que ele descreveu Israel. E você vê o que ele disse em público. Mas essa descrição de Israel representa exatamente o que todo mundo pensa hoje. Um país arrogante que quer impor sua vontade aos outros, que é agressivo. E foi exatamente isso que ele disse abertamente. Então sabemos disso há cerca de 60 anos e ninguém quis agir a respeito. E novamente, agir não significa ir lá, bater ou destruir Israel. Não é isso que quero dizer. Mas lidar com o problema de forma diplomática, tentando ajudar Israel a seguir o caminho certo por meio da diplomacia, talvez por meio de sanções, porque no fim das contas, a ONU é capaz de impor sanções àqueles que não respeitaram o direito internacional. Então por que não estamos fazendo isso com Israel? E isso poderia ser feito por vários países, até mesmo de forma unilateral. Porque no fim das contas, por exemplo, as sanções adotadas contra a Rússia, como exemplo, não foram tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Elas foram adotadas no âmbito da União Europeia, ou, se pegarmos a Suíça, por exemplo, as sanções foram adotadas de forma independente. Essas sanções são semelhantes às adotadas pela União Europeia, mas a Suíça não pertence à União Europeia. But Switzerland doesn't belong to the European Union. So that means these are independent sanctions. And they are not... Então isso significa que essas são sanções independentes e que não são confirmadas nem validadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Portanto, se você pode adotar sanções contra um país por conta própria, isso quer dizer que não precisa da aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Sendo assim, se você pode fazer isso com a Rússia, por que não pode fazer com Israel? Entende? Esse é o ponto principal. Permitimos que Israel chegasse a uma situação quase impossível de reverter. E é exatamente aí que estamos. O problema é que também precisamos reconhecer isso. Se quisermos ficar satisfeitos com o resultado da negociação, acho que essa é uma visão míope do problema. Porque podemos estar satisfeitos hoje, mas e amanhã e depois de amanhã? Esse é o verdadeiro problema. Nós ainda não encontramos uma solução de longo prazo. E ninguém está disposto a se envolver nesse conflito por um longo período, fornecendo, por exemplo, forças de manutenção da paz. E isso por boas razões. Quero dizer, ontem, acho que foi ontem, no Líbano, um soldado da paz foi ferido por um ataque israelense no sul do Líbano. Então, mesmo que haja uma força de paz, Israel não se importa nem um pouco. Atirará em qualquer um. É um país implacável, liderado por pessoas implacáveis e apoiado por uma população implacável.
Porque lembra você, até mesmo a população israelense impediu que a ajuda humanitária entrasse em Gaza. Portanto, estamos em uma situação em que todos entendem que é desesperadora para os palestinos, mas ninguém quer agir porque todos têm medo. Temos medo do cara que pode de fato te matar, matar qualquer um. Quero dizer, sabemos que o caso de JFK está na mente de todos. E sabemos que se você é contra Israel, então é um tipo de governança ao estilo da máfia. E isso é trágico. Permitimos que um país se comporte dessa forma dentro da comunidade internacional, justamente em uma época em que a comunidade internacional foi construída após a Segunda Guerra Mundial para evitar situações em que estados fora de controle decidissem o destino do resto do mundo, como a Alemanha, especialmente a Alemanha e o Japão. Toda a ordem internacional após a Segunda Guerra Mundial foi criada para impedir esse tipo de situação. Mas agora temos exatamente a mesma coisa novamente. É apenas um país menor. E por ser menor, é mais agressivo. Coronel, sabemos que o Irã não vai estar no Egito participando da cúpula da paz de que estão falando. Qual é a importância dessa cúpula no Egito? Qual seria o resultado se o Irã não estiver presente? Mais importante ainda, o Hamas deveria fazer parte de todo o processo. Não se vê o Hamas participando da preparação do documento. Porque, se você quer uma paz duradoura, algo substancial, algo que realmente funcione para a situação na Palestina, entre Israel e Palestina, é preciso incluir todos os lados, todas as partes envolvidas no conflito. Não é isso que está acontecendo. Eles não se importam com o que o Hamas está dizendo. O Hamas está pedindo que alguns novos artigos ou pontos sejam adicionados ao documento. Mas até agora, não vimos nada avançando nessa direção. Então o que é isso? É só um espetáculo? É o tipo de movimento do qual Donald Trump é mestre. Bem, foi isso que eu disse. Quero dizer, antes de tudo, a paz precisa ser internalizada por todas as partes. E quando digo todas as partes, quero dizer que quando você faz a paz com aqueles contra quem está lutando. É lógico. Isso significa que, independentemente do que você pense sobre o Hamas, sobre os terroristas, seja o que for, se você quer estar em paz com eles, precisa conversar com eles e obter o compromisso deles. E você só consegue esse compromisso se conversar com eles. É simples assim. O problema é que a comunidade internacional, Israel em particular, está tão presa a essa ideologia, a essa ideia de que não se deve conversar com terroristas. Mas se não conversássemos com terroristas, não conversaríamos com Israel. Israel é um estado que surgiu do terrorismo. Os primeiros funcionários e ministros de Israel eram terroristas. Eram considerados terroristas pelos britânicos na época. E mesmo depois disso, eles mataram o enviado especial para Israel, o diplomata Bernadotte, em setembro de 1948, enquanto ele estava em uma missão para encontrar uma solução entre as comunidades. Ele foi assassinado por israelenses que haviam acabado de chegar ao poder. Então temos aqui um Estado que nasce do terrorismo e se comporta como terroristas. Se fôssemos tão rigorosos com essa ideologia, não conversaríamos com eles. Não conversaríamos com os atuais líderes da Síria, mas conversamos. Ou seja, em muitos países, aliás, há casos em que partidos políticos evoluíram de grupos de combate para movimentos políticos. Isso é visível na América do Sul, na Colômbia, na Bolívia, em muitos deles. E hoje são partidos políticos normais, e tudo bem. Mais uma vez, não estou aqui para fazer um julgamento sobre isso. No fim das contas, cada país deve ter a maturidade e a capacidade de julgar isso por si mesmo. E se conseguirem alcançar a paz dessa forma, para mim está perfeitamente bem. Portanto, não se trata de que terroristas ou guerrilheiros devam ser punidos a qualquer custo. Não é necessariamente isso. Cada país precisa encontrar sua própria solução, mas não se encontra uma solução se não se conversa com o inimigo.
But you don't find a solution if you don't talk to your enemy. And therefore, the Hamas, E, portanto, o Hamas, independentemente do que você pense sobre eles, independentemente do tipo de adjetivo que use para descrevê-los, é uma das partes do conflito e é necessário dialogar com eles. Sem conversar com eles, você não terá nada além de um pedaço de papel assinado. E é exatamente isso que temos em Sharm el-Sheikh. No fim das contas, é apenas um espetáculo, porque as principais partes não estão representadas. Será apenas uma cerimônia, na verdade, para mostrar ao Donald Trump. Quero dizer, é assim que eu vejo. E não tenho certeza de que algo substancial vá resultar disso. Porque os atores não estão lá, não estão aqueles que estão diretamente envolvidos, aqueles que deveriam se comprometer com a paz. Entende? Porque a paz é um compromisso de duas vias. Ambos os lados precisam concordar em aceitar o documento. Se apenas uma das partes tem o direito de se expressar, neste caso o acordo de paz, apenas os israelenses foram autorizados a alterar o documento. O documento de 20 pontos que temos agora é aquele modificado por Israel sem, aliás, o conselho ou o conhecimento dos Estados Árabes, que se sentiram ofendidos com isso. Mas esse é outro assunto. De qualquer forma, temos um documento elaborado por uma parte e não pela outra. Assim, os princípios básicos de uma negociação de paz não são respeitados. Mas, novamente, isso está de acordo com o tipo de paz que Trump está promovendo. Você vai a algum lugar, impõe a paz e presume que ela vai durar. Essa é uma visão simplista, quase caricatural. E eu posso explicar isso. Trump é assim. O que eu não entendo é que as pessoas ao redor dele, que o aconselham, veem o problema da mesma forma. Isso eu até entendo. Pode haver uma pessoa que seja, digamos, um pouco mais simples do que as outras. Mas se toda a equipe não percebe isso, então surgem sérias dúvidas sobre a governança de um país como os Estados Unidos. Bem, isso explica muitas outras coisas. Aliás, mas é triste em outro sentido. E preocupante. Porque se supõe que com uma tarefa enorme como liderar um país como os Estados Unidos, venham também enormes responsabilidades e uma compreensão muito profunda da essência dos problemas. E não apenas o tipo de superficialidade que temos. O que vimos em Sharm el-Sheikh é algo que eles poderiam ter feito em Las Vegas. Provavelmente, teria sido exatamente a mesma coisa. Quero dizer, não é assim que eu teria feito, digamos assim. Mas estou convencido de que se eu tivesse feito, e digo isso com modéstia, porque os problemas são enormes, eu teria feito de uma forma que permitisse alguma sustentabilidade no acordo. Ou seja, o que fizéssemos duraria vários anos, desde que todos seguissem as regras, o que também é algo que Israel não demonstrou até agora. Porque, como acabei de dizer, lembramos que Israel assinou um acordo com o Hezbollah no ano passado, em novembro, se não me engano. Last year, in November, if I'm not wrong. And since then, they have continued. E desde então, eles continuaram suas operações lá. Eles não se retiraram do sul do Líbano e ontem atacaram 6 locais para destruir cerca de 300 veículos civis. Bem, veículos pesados usados em obras de construção e coisas do tipo. Então, qual é o valor de assinar algo com Israel? Acho que esse é provavelmente o problema mais preocupante nessa situação. O espetáculo e tudo mais, sabemos que é apenas questão de aparência. Mas quando se trata da substância, o verdadeiro problema é: temos um parceiro confiável nesse acordo? Podemos confiar nos israelenses quando eles concordam com algo? O problema é que os israelenses têm uma compreensão muito flexível do vocabulário. Flexible understanding of the vocabulary. Expliquei no meu livro, está bem ali, quantas pessoas foram mortas durante cessar-fogos pelos israelenses. Porque os israelenses, por exemplo, e isso é muito verdadeiro em relação a Gaza, não apenas desde 7 de outubro, mas também antes, quando tem um acordo com Gaza, com as facções de lá, há um cessar-fogo.
Mas então, se eles quiserem matar um líder de alguma facção ou algo assim, podem fazê-lo com um ataque, um bombardeio aéreo, que geralmente mata várias pessoas porque eles lançam uma bomba. Não é um atirador de elite, é uma bomba que provavelmente destrói uma casa inteira com toda a família e tudo mais. Mas Israel não considera isso uma violação do cessar-fogo. Israel doesn't consider that as a breach of the ceasefire. That's very interesting, because for them, killing a terrorist. Isso é muito interessante porque para eles, matar um terrorista é algo diferente do cessar-fogo que foi acordado. E, portanto, com esse tipo de compreensão flexível de vocabulário e conceitos, nunca se pode confiar neles, porque sempre encontrarão uma explicação para violar o acordo. E essa é a essência do problema. Eles podem violar o acordo e dizer, bem, ele era um terrorista, então isso está além do acordo, não tem nada a ver com ele. E esse é um problema essencial, na verdade, que temos desde o início. Quero dizer, mesmo antes da criação de Israel, voltando a 1947, eles interpretam as coisas dessa maneira. To 1947, they interpret things. E toda a história de Israel, na verdade, é baseada em uma mitologia. Literalmente, tudo é um mito. Não há nada que possa ser comprovado por fatos. Veja, quando a Assembleia Geral aceitou a Resolução 181 em novembro de 1947, eles não deram nada a Israel. Mesmo assim, hoje ainda se ouve pessoas dizendo, bem, a ONU nos deu território. Não, a ONU não deu nada. Nem um único metro quadrado. Todo o processo de decidir se deveria haver um Estado, 2 Estados, e como isso deveria funcionar, tudo isso deveria ter sido feito por meio de referendos. Os britânicos deveriam ter orgado isso, aliás. E nunca o fizeram. British were supposed to organize this, by the way, and they never did. But this was supposed to... Mas a situação deveria ter sido tratada por meio de um processo democrático, conforme estabelecido na resolução, com base no direito de autodeterminação dos povos. E não foi isso que aconteceu. A partir de 1947, começou com a guerra e Israel conquistou todo o seu território pela força, apesar da resolução. É por isso que provavelmente surgiu esse pequeno escândalo que estourou ontem, ou algo assim. A maior federação de professores dos Estados Unidos publicou um mapa de Israel em que não há Israel. Está apenas identificado como Palestina. E claro, isso virou um escândalo agora. Eu não sei, acho que foi no New York Post, se não me engano. It was in the New York Post, if I'm not wrong. In any case, and that was reported in the Israeli... De qualquer forma, isso foi noticiado na imprensa israelense. Eu obtive essa informação da imprensa israelense, mas acho que foi traduzida para o francês, então não tenho certeza. Provavelmente posso mostrar na tela se conseguir encontrar agora. Só como exemplo. Desculpe, está em francês. Peço desculpas por isso, mas o mapa é bilingue. Este é o mapa com a Palestina e este é o mapa. Se você olhar no New York Post, verá o mapa lá também. E isso provavelmente reflete esse reconhecimento crescente de que todo o Estado de Israel, como vemos hoje, é na verdade baseado em uma ficção, porque o projeto original da ONU era ter um processo democrático. E tudo o que vimos desde 1947 vem desse projeto original, ou melhor, desse pecado original de Israel de não respeitar a ONU. E o que temos agora, quando falamos dos territórios palestinos ocupados e coisas do tipo, é apenas a ponta do iceberg em uma longa sequência de eventos em que Israel nunca aceitou as decisões da ONU. Então, o que podemos esperar hoje de um acordo que, na verdade, bem, foi interessante na Newsweek, e você provavelmente pode mostrar, porque eu tenho aqui. Veja, é exatamente isso que estou dizendo. Israel continua bombardeando o Líbano apesar das tréguas. Gaza será diferente? O que podemos esperar da situação em Gaza se outros acordos não foram respeitados? Exatamente. Acho que o ponto principal em relação a Israel é o seguinte. Carol, quando se trata da situação na Ucrânia, na sua opinião, quem tem a dominância da escalada lá? Parece que na mente dos europeus, eu diria na mente do próprio Donald Trump, a dominância da escalada pertence aos Estados Unidos. Pelo modo como ele fala,
Ele diz estar muito decepcionado com Vladimir Putin e sua atitude. Mas, na realidade, isso não parece ser o caso do Ocidente na Ucrânia. Bem, há duas coisas. Antes de tudo, existe essa crença muito estranha no Ocidente de que a Rússia é inerentemente fraca. Esse é o primeiro ponto. E é algo bastante preocupante, esse tipo de negação da realidade. Vemos que a economia russa, por bons ou maus motivos, está de fato em expansão. Talvez não no mesmo nível do ano passado, desacelerou um pouco, mas se compararmos com a economia europeia, está claramente em melhor situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, se olharmos para a questão da dominância estratégica, podemos ter a impressão de que, ao enviar alguns mísseis de longo alcance para a Ucrânia, de alguma forma, ganharemos uma vantagem em termos de domínio. Mas a diferença é que os europeus e o Ocidente em geral não conseguem sustentar esse domínio. Eles podem lançar alguns mísseis, mas e depois? Independentemente do que aconteça com esses mísseis, se atingem o alvo ou são interceptados pela Rússia, eu não sei. E, na verdade, ninguém sabe. Mas o problema é que, depois que os ucranianos lançam esses mísseis, o que resta? E é aí que, ao responder à sua pergunta, é preciso ir além e dizer que a dominância na escalada, como o próprio Obama disse, está com a Rússia. Eles têm capacidade de dominância na escalada porque, independentemente do equipamento que se envia aos ucranianos, os russos conseguem fazer melhor e por mais tempo. Portanto, podemos ter a ilusão de domínio se enviarmos Tomahawks para a Ucrânia. O que vai acontecer? Se você enviar Tomahawks para a Ucrânia, supondo que os ucranianos possam usá-los e possam mirar em Moscou ou em qualquer lugar da Rússia, pode ter certeza de que a Rússia vai revidar. E eles vão revidar com mais força e por mais tempo. Veja o que aconteceu apenas com drones, tanques, tropas, drones, o que quiser. Foi sempre a mesma coisa. Enviamos armas para a Ucrânia com a ideia de que seria um divisor de águas. Na verdade, nenhuma das armas que fornecemos foi um divisor de águas. Nem os mísseis Javelin no início da guerra, nem os tanques Leopard 2, M1 Abrams, Challenger 2 e assim por diante. Eles não conseguiram mudar o equilíbrio de poder. Na verdade, fomos obrigados a enviar aquelas armas justamente porque os russos tinham a vantagem. O mesmo aconteceu com os F-16, com os Patriots, com tudo. E agora descobrimos que até mísseis russos conseguem derrotar os mísseis Patriot. O sistema Patriot hoje é capaz de interceptar algo em torno de 6% de seus alvos. E quando falamos em 6%, muitos provavelmente são iscas. O que significa que a eficácia real do Patriot é próxima de zero. Portanto, os russos têm essa vantagem. E a consequência disso, ou o que devemos entender, é que quanto mais fornecemos armas à Ucrânia, mais expomos a Ucrânia a contra-ataques russos. Coronel, aliás, no caso dos sistemas de defesa Patriot, tivemos a mesma situação em Israel, porque o domo de ferro é baseado no sistema Patriot, e eles falharam contra o Irã. Vemos o mesmo padrão. Israel estava totalmente preparado para se defender, mas na Ucrânia, de alguma forma, é uma grande bagunça quando se trata do uso dos sistemas de defesa Patriot, mísseis Patriot. E o Ocidente, na sua opinião, desculpe interrompê-lo, está aprendendo com o que aconteceu em Israel e na Ucrânia? Acho que eles tentam aprender com as falhas técnicas dos sistemas, mas não tenho certeza se são capazes de compreender a estratégia. Eles não aprendem as consequências estratégicas. Aprendem as consequências técnicas e provavelmente estão trabalhando em soluções para melhorar a qualidade dos mísseis. E provavelmente fazem isso, com toda certeza, aliás. Mas a questão toda não é essa. O fato é que, no fim das contas, é sempre a mesma coisa. A espada e armaduras da Idade Média.
Você tem uma espada, o outro lado tem uma armadura. Então você cria outra arma para derrotar a armadura, e depois vem uma armadura mais forte, ou uma armadura no cavalo, e assim por diante. Então, basicamente, há uma corrida entre sistemas de armas tentando derrotar uns aos outros. E nenhum sistema é invencível no fim das contas. Pode levar algum tempo, mas é sempre uma corrida entre sistemas. Lembre-se, mesmo com os drones, no início do conflito na Ucrânia, as pessoas diziam, bem, os ucranianos têm os drones, eles vão vencer porque têm todos os drones. E hoje os russos têm mais drones, mais eficazes, mais potentes, melhor guiados e assim por diante, do que os ucranianos. Agora, os ucranianos estão sendo derrotados pelo mesmo tipo de arma em que antes tinham superioridade. Então estamos nesse tipo de corrida. O mesmo vale para os Patriots e tudo mais. A cúpula de ferro, aliás, em Israel, a cúpula de ferro é um sistema. Não é como a cúpula dourada dos Estados Unidos, que é uma combinação de sistemas. A cúpula de ferro foi projetada para derrotar os foguetes do Hamas, ou do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina e outros. Na verdade, devo dizer JIP, porque foi a Jihad Islâmica Palestina que começou com esse tipo de foguete improvisado. A cúpula de ferro é adaptada para esse tipo de ameaça, não para os mísseis usados pelo Irã. Depois há outros sistemas como o Funded Davi, o sistema Arrow e o TAD, o sistema de defesa de área de grande altitude, fornecido pelos americanos aos israelenses. Então, em Israel, havia uma combinação de sistemas. O interessante é que, como você disse corretamente, toda essa combinação de sistemas não foi capaz de derrotar os ataques iranianos. Mais uma vez, os iranianos estudaram isso e usaram táticas para saturar a defesa. Há aspectos técnicos nisso, mas também um tipo de pensamento estratégico por trás. Portanto, não se trata apenas de lançar um míssil e esperar que ele não seja interceptado. Na verdade, põe aquele dar brócolo bezel spiel interceptado não sor. E isso levou ao sucesso dos iranianos. Mas é outro assunto. Voltando à Ucrânia, vemos as limitações dos sistemas de armas ocidentais, mas também que o Ocidente moldou suas forças armadas com base nos últimos 30 anos, nas guerras que travou durante esse período. E nesses 30 anos, todas essas guerras ocorreram no Oriente Médio ou em outros lugares, onde os adversários não tinham poder aéreo, o que significava que quase não havia necessidade de defesa antiaérea. Assim, na verdade, o sistema Patriot, o PAC-3, como ainda é usado hoje, proveu algumas melhorias, mas foi originalmente projetado para combater a ameaça dos mísseis Scud de Saddam Hussein em 1991. Entende? E desde então o sistema provavelmente teve apenas pequenas melhorias. Quer dizer, não sou especialista nisso. Posso supor que sim, mas não houve uma melhora significativa para alcançar objetivos como Oreshnik, por exemplo. Então, de repente, esses sistemas que foram projetados para outro tipo de guerra se veem em um conflito onde há uma nova geração de armas usadas pelos russos. E é exatamente isso que vemos na guerra de blindados, na guerra de infantaria, na guerra de drones e na guerra aérea. Tudo isso acontece porque o Ocidente não teve necessidade de desenvolver essas tecnologias, novas táticas ou novas soluções operacionais para esses problemas. Como resultado, já que a Rússia não estava envolvida nesses conflitos, ou não de forma significativa, exceto por alguns meses na Síria, quando Bashar al-Assad pediu ajuda e os russos vieram auxiliar por um curto período, eles então recuaram. E eles provavelmente usaram isso como uma oportunidade para testar armas, aliás. Então era mais como um campo de testes do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, isso não influenciou o conceito básico por trás do projeto das forças blindadas. As forças blindadas russas sempre tiveram um sistema voltado para a defesa do país. Não é feito para projetar força ou poder em outra parte do mundo. É para defender a Rússia.
Se você observar os franceses, por exemplo, quando forneceram aqueles veículos de reconhecimento AMX-10 RC com um canhão de 105 mm, eles foram derrotados nas primeiras semanas após serem implantados no início de 2023, porque esses sistemas foram projetados para projeção de poder em direção ao norte da África. Eles não foram feitos para lutar na lama da Ucrânia. Como resultado, esse equipamento não estava absolutamente adaptado ao tipo de terreno e às condições do ambiente do conflito na Ucrânia. E esse é o destino de muito do equipamento que temos no Ocidente. Quero dizer, o Leopard 2, e eu costumava ser comandante de um batalhão de tanques, um batalhão de Leopard 2, é uma arma perfeita para lutar na Europa Central. O tanque é muito alto. Então você pode se esconder atrás de uma colina e abaixar o canhão para atirar enquanto permanece protegido pela colina, se quiser. Se você observar um T-72, T-90 ou T-80, que foram projetados para lutar em áreas muito planas, esses tanques têm um perfil baixo, o que significa que mesmo sem uma colina, você está protegido pelo formato do seu tanque. Na Ucrânia, nas partes onde não há colinas ou há muito poucas, o Leopard 2 tem um Poisertl-Gurt. It cannot be protected by the terrain. He's completely exposed and the silhouette. Ele está completamente exposto, e a silhueta do Leopard 2 é muito mais alta. Portanto, ele é atingido com uma probabilidade maior do que um T-90 ou T-72. Assim, mesmo equipamentos muito bem projetados para o ambiente para o qual foram feitos, quero dizer, a Europa Central, não podem realmente ser usados lá. Se você acrescentar a isso os equipamentos projetados para o norte da África ou o Oriente Médio, como os veículos MRAP, aqueles caminhões blindados usados em operações de contra-insurgência, eles são muito altos para serem protegidos contra minas, para se defenderem de minas antitanque, IEDs e coisas do tipo. Eles são construídos altos porque, quando se faz contra-insurgência, é preciso ter boa visibilidade do terreno. Portanto, esses caminhões são muito altos, o que é adequado quando se está no Iraque. Provavelmente são menos eficazes quando você está no Afeganistão. Mas, de qualquer forma, eles são muito bons para esse tipo de guerra. Quando você está em terreno aberto, onde há drones, armas antitanque e tanques inimigos, esses sistemas não duram mais do que alguns segundos no campo de batalha. Se você olhar as fotos da Ucrânia, verá todos aqueles MRAPs que foram destruídos, centenas deles, porque é impossível errar o alvo. Eles são tão altos em relação ao solo que sua silhueta é impossível de esconder. E esse é exatamente o problema que temos nos exércitos ocidentais. Não estamos preparados para uma guerra contra as forças russas. Against the Russian forces. And the Russians, when I said their equipment... Quando eu disse que o equipamento dos russos é projetado para defender seu país, quis dizer que ele não foi feito para lutar na Europa Central. O T-90 é perfeito para defesa em áreas muito planas, como as que se encontram na Bielorrússia ou nas planícies da Rússia e assim por diante. Mas quando se entra em terrenos acidentados da Europa Central ou em regiões montanhosas, esse equipamento, bem, pode esquecer. Os russos não têm equipamentos projetados para lutar na Europa Central. Claro que esse não é o único motivo, há muitos outros. Mas isso ajuda a explicar por que os russos sabem disso perfeitamente bem e por que não esperam uma guerra na Europa Central. Porque suas forças simplesmente não foram feitas para isso. No Afeganistão, eles haviam sido forçados, ou sentiram-se forçados, a ir para lá, e em menos de um ano tiveram que modificar completamente a estrutura das forças que utilizavam. O Quaron Tal Exército, enviado ao Afeganistão em dezembro de 1969, estava configurado como um exército muito convencional, com tanques e veículos blindados de transporte de tropas. Quero dizer, era realmente um exército projetado para lutar na Europa Central. Era para ser um exército de reserva, ou melhor, um exército de segunda linha, como os russos costumavam dizer. E definitivamente não foi projetado para lutar no Afeganistão. Mas era o que estava estacionado no distrito militar do Turquestão,
e foi por isso que o enviaram para lá. And that's the reason why they were sent to Afghanistan. But after 1 year, they understood that the kind of weapons. Mas depois de um ano, eles entenderam que o tipo de armamento e a estrutura que possuíam não eram de forma alguma adequados para o tipo de guerra de que precisavam no Afeganistão. Então todo o exército foi reestruturado durante o conflito, o que é algo bastante extraordinário, e foi ajustado à situação local. Veja, por exemplo, eles tinham muitos tanques e veículos blindados, transportes de pessoal blindados, veículos de combate blindados. Esses se movem no solo apenas tão rápido quanto é possível em terreno acidentado ou montanhoso. E eles perceberam que para reagir a um ataque insurgente, isso simplesmente não era rápido o suficiente. O que pode se mover extremamente rápido no campo de batalha? What can move extremely fast on the battlefield? The fastest that moves on the battlefield. A coisa mais rápida que se move no campo de batalha é o fogo de artilharia. Então eles substituíram todas as suas unidades de tanques por artilharia. E também precisavam de forças capazes de operar profundamente atrás das linhas inimigas. Então removeram as unidades de infantaria regular e as substituíram por forças especiais. Todo o sistema precisou ser mudado. Isso significa que não se trata apenas de ter muitos tanques ou peças de artilharia. Isso não torna automaticamente um exército apto a lutar na Europa, ou na Ucrânia nesse caso. Os europeus cometeram o mesmo erro com a Ucrânia, achando que o problema era o número de tanques, o número de peças de artilharia, o número disso ou daquilo. Não é. O verdadeiro problema é a qualidade do equipamento utilizado. The quality of the equipment used. And when I say the quality, it's not just whether the equipment is good or bad. E quando falo em qualidade, não se trata apenas de saber se o equipamento é bom ou ruim, mas se o sistema está ou não adaptado ao conflito. E não é só o equipamento. Aliás, a estrutura de comando também precisa ser adaptada. É exatamente aí que os ucranianos estão falhando, e continuarão a falhar porque os europeus e o Ocidente em geral não entenderam como a guerra é travada na Ucrânia. Então, na verdade, achamos que estamos ajudando a Ucrânia, mas na realidade estamos empurrando o país cada vez mais para a derrota. Mais uma vez, o problema não é a quantidade, o problema é como o equipamento é usado e como se pode utilizá-lo. Essa é a chave da guerra na Ucrânia. Of the warfare in Ukraine. Yeah. Thank you so much. Muito obrigado, Carl. Mereceste começar com esse expor. That was my E Ford, was prazer de me convidar. Obrigado. thanks. Obrigado.